Graça e paz, queridos. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês que está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, a Palavra de Deus aqui está dizendo que Deus fala agora por meio do seu Filho, que é Jesus. E por meio de quem ele fez o universo. Se você ler lá no livro de João, capítulo 1, diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos ver por meio dele a glória do Pai na vida dele. E ele veio nos ensinar todas as coisas que nós precisamos ouvir e guardar para que a gente pudéssemos ser agradáveis diante de Deus, para que a gente pudesse fazer a vontade de Deus. E lá no capítulo 2, no verso 1 de Hebreus, diz o seguinte: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Em Hebreus está sendo claro em dizer que nós precisamos dar ouvidos à palavra que foi dita por meio de Jesus. Quem fez o universo, a quem Deus quis revelar a sua vontade nesses dias, através das suas mensagens, através da sua palavra. Queridos, a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso alicerce. Nós precisamos ter como fundamento na nossa vida a palavra de Deus. E porque foi por meio dela que Deus quis revelar a sua vontade nesses últimos dias a nós, por meio da sua palavra. Nós precisamos, para quê da palavra de Deus? Aqui no verso 2 de Hebreus diz que nós precisamos nos apegar com firmeza para que jamais nos desviemos dela. Porque nós não podemos nos desviar da palavra, porque é por meio dela que nós conhecemos a vontade do nosso Deus. É por meio dela que nos desviamos do mal. É por meio da palavra de Deus que somos livrados das heresias, das falsas doutrinas, do ensinamento errado, daquilo que Deus reprova, porque não tem como nós agradarmos a Deus, não tem como nós fazermos a vontade de Deus se nós não conhecemos a sua vontade. Vamos supor que você prepare um jantar para alguém que você não conhece e serve para essa pessoa na sua concepção, o seu melhor prato. Vamos supor que você ama camarão e você, na sua concepção, a pessoa também vai gostar daquilo que você gosta. Só que a pessoa que você vai servir detesta camarão, não suporta camarão. Mas por você não conhecê-la, por você não conhecer a sua vontade, por você não ter intimidade, não ter acesso à vida dessa pessoa, você serve para ela um camarão e ela, infelizmente, não come. Você fica decepcionado porque você serviu o seu melhor, mas o seu melhor não era de acordo com a vontade daquela pessoa. Então, queridos, nós precisamos conhecer a vontade do nosso Deus. Nós precisamos saber aquilo que lhe agrada. Por mais boa intenção que nós tenhamos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a base para isso é a palavra de Deus. A base para que você tenha um relacionamento com Deus de forma saudável, sadia, conhecendo a Ele. E não tem outro meio pelo qual possamos o conhecer, senão pela sua palavra. Você vai perceber que
surgem muitas heresias, muitas falsas doutrinas, muita coisa errada por faltar o conhecimento da palavra de Deus. Se você se pautar na palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus, você vai se livrar desse engano, você vai se livrar da queda, você vai se livrar de fazer um mundo de coisas para Deus que Deus nunca te pediu, coisas que Deus nunca quis que você fizesse, coisas que na verdade são reprováveis para Deus, coisas que desagradam a Deus, que irritam a Deus, e que se você conhecesse, se você lesse a palavra, você veria que Deus não gosta de determinadas coisas, que aquilo ali, na verdade, são coisas reprováveis, repugnantes para Deus. Sabe, quando você começa a se relacionar recentemente com uma pessoa, você percebe coisas nela que você não gosta e coisas em você que muitas vezes ela não gosta. Mas quando você começa a se relacionar por mais tempo, a pessoa passa a te conhecer e você passa a conhecer a outra pessoa. E isso vai eliminando esse mal-estar, porque pela falta de conhecimento, muitas vezes, é que você acaba aborrecendo o outro e sendo aborrecido, porque não conhece, porque não tem intimidade. E a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos nos apegar à palavra, para que não venhamos nos desviar dela. Queridos, quantos enganos, quantos erros, quantos tropeços são cometidos por falta de conhecimento da palavra. É por meio da palavra de Deus que Deus fala nesses últimos dias. A própria palavra fala dela mesma. A própria palavra de Deus fala a respeito dela mesma. Está dizendo, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais da igreja, querido, pelos profetas, nesses últimos dias, ele falou por meio do Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra que Jesus disse. E o próprio Jesus disse que o Espírito de Deus iria nos lembrar todas as coisas que ele havia dito. Como o Espírito vai nos lembrar se nós nunca lemos a palavra? Se nós ficamos apenas com aquilo que as pessoas nos dizem? Nós não podemos, queridos, ser negligentes em relação a conhecer a palavra de Jesus. Nós precisamos nos apegar mais firmemente à palavra. Tudo bem que teu pastor te ensine, tudo bem que teu líder te ensine. Não há nada de errado nisso, mas você mesmo precisa olhar, ler a palavra. Você precisa chegar na tua casa, abrir a tua Bíblia e ler o que está escrito nela toda. Nela toda. Porque por não conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes são retirados ali textos isolados para fazer uma doutrina errada, equivocada, deturpada. Nós precisamos ler tudo o que está escrito. Nós precisamos nos apegar firmemente à palavra de Deus e não nos desviar dela. Porque é nela que está escrito acerca da nossa vida eterna. Nós precisamos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por meio da sua palavra, ele fez o universo.
Está escrito lá em João, capítulo 1, e também em Hebreus, capítulo 1, que Deus fez por meio da sua palavra todo o universo, e nada do que foi feito se faria se não fosse a palavra de Deus. E quem é essa palavra, querido? Essa palavra é o próprio Cristo, que se encarnou, que se fez carne, veio em carne aqui na terra, habitou entre nós, para nos ensinar as verdades do reino de Deus, para nos ensinar quem era Deus e qual era a sua vontade. Nós precisamos buscar com firmeza a palavra de Deus, com entendimento, lê e relê, relê e relê quantas vezes forem necessárias, porque o Espírito de Deus vai te trazer clareza acerca do que Ele havia dito. Ele vai te ensinar todas as coisas. E aí você pode se livrar do engano. Não sei se com você já aconteceu, mas você pegar a palavra e não conseguir ler. Consegue ler qualquer livro, o mais grosso, o mais cheio de história, mas a palavra não consegue. Por quê, querido? Você acha mesmo que o diabo quer que você leia a palavra? Você acha mesmo que o diabo quer que você seja livre? Que você tenha entendimento daquilo que Deus quer para a tua vida? Quem sabe tem um engano que te contaram, que te passaram de geração em geração. E se você nunca lê a Bíblia toda, lê tudo que está escrito nela, você não vai ser livrado desse engano. Porque às vezes tem coisas que só a gente vendo para crer. E nós precisamos ouvir a palavra. Porque a palavra mesmo fala a respeito dela mesmo, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A libertação do nosso entendimento vem por a gente ouvir a palavra de Deus, ler o que está escrito. É a respeito disso que Jesus está falando aqui na sua palavra, que nós precisamos pegar firmemente a palavra dele para não nos desviarmos dela. A palavra de Deus diz: se credes no Senhor, será salvo. Se crê no Senhor, você será salvo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no que está escrito a respeito de Jesus, você será salvo. Leia a Bíblia, querido. Leia a palavra de Deus. Cuidado com os enganos. Cuidado com a falta de buscar o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. É luz para o teu caminho. É luz para a tua estrada escura, para a falta de conhecimento. A Bíblia fala que se você tem entendimento, você é liberto. Liberto de quê? Liberto do engano. Liberto das mentiras que te contaram e que você nem sabe que é mentira. Leia a palavra de Deus e seja abençoado. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que você será livre de todo engano quando você lê a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu entendimento. Que a partir do momento que você lê a palavra, você verá transformações incríveis no seu entendimento e na sua vida, em nome de Jesus.